Boa noite a todos. Dando início agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 3, Londrina 1, aqui no estádio Presidente Vargas, com o professor Wagner Mancini. Para fazer a primeira pergunta, o Breno da Verdinha. Boa noite, Mancini. Breno aqui da Rádio Verdes Mares. Você conseguiu 2 vitórias consecutivas com o Ceará e agora tem um intervalo aí de 11 jogos, de 11 dias até o próximo jogo. A gente já consegue notar uma mudança de comportamento muito grande no Ceará, um time que propõe mais o jogo, mais ofensivo, o torcedor tem gostado de ver o time em campo. O que nesses 11 dias você vai procurar mudar ainda mais ou o que você acha que precisa ajustar ainda nesse intervalo de tempo? Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós estamos felizes pelo início, né? Foram 2 jogos dentro de casa, 2 vitórias numa situação onde a gente dá uma encostada ali naquele bloco que está mais à frente em termos de pontos, né? Era muito importante que nós atingíssemos esses 6 pontos. E agora a gente tem um espaço, né? Um espaço de 11 dias. A gente vai dar 2 dias de folga aos atletas, porque eu acho justo, merecido, que eles tenham a possibilidade de ir para casa, de ver a família, de ver os amigos, né? Isso será no sábado e domingo. Então nós temos na quinta e na sexta ainda os treinos, recuperando ainda do jogo de hoje. No sábado e domingo a gente dá a folga, volta na segunda-feira e aí nós temos uma semana até o jogo do Novo Horizontino. Eu acho importante a gente ajustar algumas coisas que com esses 5 dias de treinamento ainda não foram ajustados, né? Nós fomos muito por aquilo que mostramos aos atletas, mas eu ainda vejo falhas, eu ainda vejo uma equipe que tem um pouco de dificuldade em marcar mais baixo, que se sente melhor marcando mais à frente. Então esse é o tipo de ajuste que só com o tempo de treinamento a gente vai conseguir. Vejo também uma equipe que ainda perde muito a bola num setor do campo onde nós deveríamos impulsionar mais a equipe à frente, né? Muitos erros de passe ali no setor de criação. Então são ajustes, eu acho que isso é normal a partir do momento em que nós temos ainda menos de uma semana de clube. Já entramos em campo 2 vezes, o time mudou o comportamento, assim como você falou, né? A torcida chegou mais perto da gente, a gente ainda sabe que pode ser muito mais forte essa relação da torcida com o time, e eu tenho certeza que esse vai ser um tempo bom para isso, a gente vai ajustar ainda mais a equipe. Mancini. Pedro Pinheiro da Band, boa noite, prazer falar com você novamente. Hoje, na coletiva passada, na verdade, você falou que aqui no PV você tinha boas lembranças. Você, em 2011, comandou o Ceará em grandes jogos, você lembrou muitos deles. Como é estar de volta 12 anos depois como treinador do Ceará, com o estádio lotado? Qual foi a sensação que você teve? Olha, para te falar a verdade, eu acho que ninguém notou porque eu segurei, mas eu me emocionei. Muito, a hora que eu entrei no estádio, vi o estádio lotado e comecei a lembrar, não da passagem de 2011 somente, também da passagem de 2002, ainda como atleta, vivendo isso tudo, porque é uma energia muito, muito contagiante, né? A torcida do Ceará, ela dá um espetáculo à parte. E eu voltei aí 19 anos, 21 anos, aliás, lembrando de uma época que nós alcançamos o título, né, 2011 também, mas é uma sensação única, né, de um momento que ficou marcado na minha vida realmente. Eu espero que este ano, 2023, também seja assim, né, que a gente consiga escrever uma história bonita junto com toda essa torcida que hoje deu um show à parte. Mancini, boa noite, Casqueiro da Rede Múltipla de Comunicação. Talvez a gente seja uma parte da imprensa que sempre acreditou no Ceará, que os pés de defunto que acham que o Ceará não ia subir se afastem para que a gente possa ver o Ceará. O Ceará é grande, eu disse hoje na narração, que o Ceará tem camisa, tem que estar na primeira divisão. E eu queria saber de você, né? Primeiro lhe parabenizar, dizer que Papai do Céu lhe proteja, né? Como eu venho da Bahia, que todos os orixás abram caminho para que você possa, meu irmão, ter sucesso na sua vida. E dizer a você, o que o Mancini fez de verdade? Porque eu já acompanho você desde a Bahia, né? O que é que o Mancini fez? Porque
a gente viu algo de diferente hoje, Mancini. Tá certo? Hoje eu vi você entrar com o Léo Santos, né? Na hora que você era atacado, ele saía para fazer o terceiro zagueiro. Você deu liberdade à passagem dos dois laterais, perdeu o Paulo Vitor muito cedo. Mas eu queria saber de você, Mancini, como é que foi esse instalar? Jogador que estava aqui, que a torcida cobrava, a imprensa cobrava, e a gente viu o cara se entregar, deixar dentro de campo. E eu queria saber de você também. Precisamos corrigir um pouquinho a parte física, que eu achei que o Ceará, lá nos 30 minutos finais do segundo tempo, deu uma cansada e deu uma riada um pouquinho fisicamente? Olha, desde que eu cheguei ao Ceará, eu tentei, de todas as formas, fazer o mais simples possível, porque eu acho que nesses momentos de crise é que você deve simplificar as coisas, né? Um time um pouco mais ofensivo, um time com um meio-campo que toque mais a bola, que tenha um pouquinho mais de carinho por ela, dois extremos que cheguem bem à frente, um atacante de área, uma linha de 4 sólida, mas tudo isso ainda necessita de ajustes, né? E ao longo desses 5 dias, muita conversa com os jogadores. Eu, de todas as formas, tentei deixar o ambiente bem leve, porque eu acho que isso é importante para quem trabalha feliz. Você não consegue render aquilo que pode a partir do momento em que é cobrado de uma forma desordenada, descabida, ou com uma frequência muito grande, entendeu? Então, uma das coisas que eu acho que funciona no futebol, com tantos anos aí de futebol, é exatamente você ter um bom ambiente, que seja limpo, que seja claro, que você possa olhar nos olhos do seu atleta, falar a verdade para ele e vice-versa, né? Porque nem sempre a gente é dono da verdade, às vezes o atleta também tem uma boa ideia ali. Diante disso, a gente tentou nesses dias aqui sentar, bater papo, escutar, opinar, fazer os ajustes. A equipe marca de uma forma diferente já. Hoje ela variou sistemas dentro do primeiro tempo, saiu jogando num sistema de 3 zagueiros, adiantando os 2 alas, aí dentro do próprio tempo mudou de novo, voltou a jogar com linha de 4. Eu acho que tudo isso daí gera ao adversário dificuldades, porque quando você se adapta a um sistema, aí o adversário muda o sistema, e exatamente nessa mudança a gente fez o segundo e o terceiro gol. Nós estamos numa situação ainda difícil, mas eu acredito muito, tanto é que eu estou sentado nessa cadeira aqui por causa disso. E acima de tudo, nós temos que sermos inteligentes para entender aquilo que está acontecendo. Essa não é uma hora de empolgação, essa é uma hora da gente ser realista e entender o campeonato, entender aquilo que o Ceará pode fazer. Eu assino embaixo do que você disse, o Ceará é uma equipe muito grande, de camisa forte, né? Então tudo isso daí serve para a gente no dia a dia mostrar para o atleta que ele é capaz de fazer, a partir do momento em que ele veste uma armadura que já está acostumado a isso. Então não tem segredo nenhum, tem simplicidade, muita conversa, mas também um pouco de trabalho, porque é necessário que dentro desses dias a gente tenha ajustado um pouco melhor a equipe para que ela pudesse render nos 2 jogos aí e atingir os 6 pontos que atingiu. Mancini, boa noite novamente. A gente conversou antes do jogo, né? Entrevista pré-jogo. Eu não sei se você se lembra da segunda resposta, né? Você cantou a pedra em 2 situações do jogo. Vocês trabalharam algumas jogadas, e aí teve o primeiro gol do jogo na jogada aérea, né? Na jogada de bola parada. E você falou pra mim que o Thiago Panhussá entrava porque era um cara experiente e que tinha também essa capacidade do jogo aéreo, né? Um cara muito forte nisso. E aí a gente constrói 2 dos 3 gols do Ceará. E aí eu te pergunto também sobre o Eric, né? Que participou de todos os 3 gols. O Eric era um cara que alguns torcedores estavam meio desconfiados, né? Porque ele assinou o pré-contrato com o São Paulo, toda essa situação. Até mudou de lado, vinha jogando mais pelo lado direito, com a chegada do Barleta passou a jogar do lado esquerdo. É um cara que realmente você tem muita confiança e que no dia a dia é um cara que o Ceará tem que confiar. E eu não fiz na primeira pergunta, eu ia te perguntar... em relação, você tem o conhecimento do grupo também? Isso faz parte também
Por isso que deu certo, tão certo hoje no jogo de hoje. Não tenha dúvida que vários atletas que estão no Ceará hoje já foram meus atletas em outros lugares. O Léo Santos é um caso desse, o Eric é um outro caso, o Guilherme Castilho é um outro caso e tem outros também, Michel Macedo, enfim. Eu acho que o mais importante quando veio o convite do Ceará foi a minha viagem de São Paulo até Fortaleza, porque ali eu fui desenhando a equipe que eu montaria naquele dia no treinamento. Eu olhei o elenco do Ceará e é óbvio que eu fui em cima daqueles atletas que eu tinha mais conhecimento em relação aos outros, né? Então é óbvio que o fato do Léo Santos já ter sido meu atleta no Corinthians facilitou, assim como outros atletas. Mas eu acho que vai um pouquinho além disso. A hora que você chega num lugar e você percebe que o ambiente não é aquele devido, você começa a captar as coisas. E eu sou um cara muito intuitivo para isso, né? Então, as escolhas foram muito em cima da minha intuição. Volto a dizer que eu queria um meio-campo que jogasse futebol, né? Mudando um pouquinho agora, indo mais especificamente em cima da estratégia do jogo, o que eu te disse antes da partida sobre as jogadas ensaiadas, as bolas paradas, o fato do Thiago estar entrando, que tem um jogo aéreo muito acima dos outros, fazia parte de um pacote, de uma estratégia montada para o jogo do Londrina. Nós sabíamos que nós enfrentaríamos uma equipe que não é tão alta, e a escolha do Thiago também foi baseado ao seu lado líder dentro do grupo, também é um jogo aéreo diferenciado. O fato de você ter em campo Jean Carlos e Castilho te dá a possibilidade, e ainda mais que o Danilo também entrou no jogo, você tem uma ampla chance de batida fechada, batida aberta de um lado, do outro, com potência, com jeito. Então isso, de certa forma, também motiva todo mundo que tem um bom jogo aéreo. Eu acho que hoje a gente acertou também na estratégia, não se vence partida somente jogando aquilo que você pode. É necessário que você desenhe alguma coisa para que o atleta acredite piamente naquilo que você está dizendo, e as estratégias elas são montadas especificamente para cada jogo. No jogo de hoje, nós sabíamos que o Thiago teria chance de jogo aéreo e infelizmente ele acabou fazendo o gol. Não sei se eu esqueci de algo aí do que você me perguntou. O Eric é um atleta dentro do nosso elenco diferenciado, porque ele te dá uma extrema velocidade, ele cruza muito bem, ele serve muito bem. Então é um atleta hoje que tem um peso muito forte. E assim como outros, não só o Eric, tá? Mas outros atletas também que são fundamentais dentro do meu processo, dentro dos meus conceitos de jogo, a partir do momento em que a estratégia é montada para a velocidade, aí ele passa a ser uma peça mais fundamental ainda. Boa noite, Mancini. Lucas Silva, do Jornal o Povo. Prazer estar falando contigo. Parabéns pela vitória. Mancini, me chama a atenção, não apenas sobre o teu comando, mas eu já percebi isso no jogo contra o Criciúma e hoje também, hoje menos do que contra a equipe do Criciúma. Você fala sempre de ter o Eric, o Barleta como extremos, né? A importância de ter esses dois atletas de velocidade, enfim. E eu não sei se é algo treinado ou se é algo mais intuitivo dos atletas, mas eu noto que o Eric e agora com o Barleta, né, do lado direito, eles ficam se procurando, sempre buscando inverter essas jogadas, muitas vezes chegando ali na profundidade e fazendo um cruzamento, aproveitando a entrada, a infiltração nas costas da defesa. Eu queria que você falasse a importância de ter esses jogadores que se procuram em campo e, aproveitando, o Ceará talvez seja a única equipe da Série B do Campeonato Brasileiro que até o final da temporada, ele vai ter vários confrontos direto. Até na minha opinião, eu acho que o Ceará, para subir, ele depende apenas dele, caso ele consiga tirar esses pontos dos adversários que estão acima dele, né? E a importância de você ter esses confrontos direto até a reta final da Série B. Fundamental, porque você vencer as equipes que estão ali em cima, você sabe que está somando pontos importantes e que essas equipes não. E isso, de certa forma,
fortalece a tua equipe no momento de decisão, que é o que nós vamos entrar agora, para que você possa exatamente atingir os objetivos iniciais, né? E sobre os dois extremos, eu me lembro até de um lance que o Eric virou para o Barleta ainda no primeiro tempo, se não me falha a memória, foi no lance do pênalti do Londrina. Sai a bola da nossa área, ela chega no Eric, ele inverte o jogo no Barleta, o Barleta entra, mas ela acaba escapando tudo, enfim, e aí na sequência o juiz para o jogo e marca o pênalti. É um lance que eles mesmos falam muito no treinamento dessa virada de jogo. Mas acima de tudo, nós sabemos que uma equipe que marca, normalmente entra num sistema de linha de 4, a inversão de bola é a única bola que te dá a possibilidade de atacar do lado contrário com velocidade. Desde que eu cheguei aqui, na quinta-feira passada, que foi um dia de treinamento tático, e na terça-feira nós fizemos bastante vezes isso, porque é um lance onde você acaba, de certa forma, pegando o adversário desprevenido e tendo a capacidade dos atletas de meio chegarem na área, né? É um ponto a ser explorado sempre, mas eu acho que também vai muito da intuição do jogador, porque ali na hora que ele recebe a bola, automaticamente ele olha para o outro lado, porque é a visão mais fácil. Então eu acho que, além de tudo isso, da gente falar, pedir no treinamento, também há o lado intuitivo, assim como você falou. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz do Futebolês. Mancini, eu queria te perguntar sobre esse período de parada e sobre dois ângulos. Primeiro, parar depois de 2 vitórias, o quanto isso é importante, talvez até facilite o teu trabalho, você que vai me dizer, e o que você coloca um foco maior, né? Você não tem uma pré-temporada, né? Você não tem uma intertemporada, mas você tem um tempo de parada que normalmente no meio da temporada não existe e, felizmente, isso ocorre nesse instante, né? Tem um tempo ali para trabalhar. O que você foca mais, o que você entende que é mais necessário? Eu acho que o mais importante agora é a gente ajustar taticamente a equipe. Não dá para, em 7 dias, a gente, de repente, achar que vai melhorar a equipe fisicamente. E eu nem acho que a equipe esteja mal fisicamente. Eu acho que os estímulos de cada treinador que são diferentes. Então, se de repente ao longo do ano eu já sou o 4º treinador com uma outra metodologia, um pouco diferente de todos os outros, você acaba exigindo do atleta uma exaustão física, porque ele passa a ter que fazer uma coisa diferente, e isso cansa, né? Se eu sou acostumado a correr só longa distância, o dia que eu tiver que fazer intervalados, eu vou cansar mais, né? E não é o fato de estar mal fisicamente, é o fato que eu mudei o estímulo a ser feito. E a outra pergunta, as vitórias, é muito melhor, obviamente, né? Nesse instante agora, após a partida e tudo mais, com muita coisa na cabeça ainda, falo que o mais importante é a gente arrumar a equipe taticamente, porque nós temos extremas velozes, nós temos meias que chegam, nós temos atacante de área, nós temos uma bola parada boa, nós temos elementos para que o Ceará possa buscar vitórias dentro e fora de campo. O que eu preciso, na verdade, é um pouquinho mais de uma equipe taticamente mais constante. Eu tenho que arrumar um pouquinho mais. Me incomoda quando eu vejo essa bola entrando toda hora entre linhas e tudo mais. A gente tem que ajustar um pouquinho mais a equipe. E isso também é fruto de uma série de metodologias que foram aplicadas e ensinadas ao longo do ano, né? Então eu também tenho que entender, o atleta também precisa de um certo tempo para que ele possa me responder à altura, entendeu? Então não é simplesmente chegar, fazer 2 treinamentos táticos e exigir dele, dentro da partida, a perfeição. Acho que, diante daquilo que eu acompanhei ao longo da Série B, com o que eu tenho visto, já melhorou.
dentro dos meus conceitos, já está bem melhor, mas ainda faltam ajustes e eu espero que nessa semana a gente consiga ajustar mais ainda, porque aí depois a gente sai para 2 jogos difíceis, um time que está no G4, o outro que está lá embaixo, que precisa vencer. Então, diante disso, a gente tem que dar uma ajustada boa, aperta aqui, solta um pouquinho lá, para que o Ceará possa realmente ser mais forte. Muito obrigado a todos, obrigado, professor. Até a próxima. Valeu, obrigado, boa noite.